Quando uma tecnologia se consolida, o comportamento é o mesmo em qualquer país. Dá para aprendermos sobre indicações mais precisas, observando o passado? Eu sou Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. O passar dos anos é um dos melhores parâmetros para levarmos determinados procedimentos a um status de maturidade. Assim foi com as angioplastias coronarianas na década de 90 e agora vemos isso ocorrendo com a TAV. De forma geral, países que lideram essas pesquisas e tecnologias experimentam seu amadurecimento antes dos demais. Mas isso dá uma vantagem aos que vêm no final da fila: aprender com os erros também. Em escala global, os Estados Unidos foram os primeiros a adotar o TAV de uma forma mais abrangente, inclusive antes das publicações do PARTNER 3. Pacientes de baixo risco cirúrgico já eram encaminhados para esse tipo de intervenção e, observando o banco de dados, podemos agora buscar dados e informações de uma coorte não consagrada nas diretrizes, os indivíduos abaixo de 70 anos de idade. Como era de se esperar, depois das publicações mais recentes dos trials em pacientes de baixo risco, o procedimento teria uma grande expansão. Em idosos acima de 80 anos, mais de 90% das intervenções se dão através do TAV, e a cirurgia convencional apresenta um percentual maior de desfechos negativos, meio que comprovando ser um caminho certo a ser seguido. Observando os pacientes mais jovens, temos alguns aspectos que merecem destaque e avaliação. Em pacientes abaixo de 65 anos, nos Estados Unidos e Europa, encontramos apenas 10% dos casos sendo encaminhados para a TAV. Mas, em casos de indivíduos que não irão implantar próteses mecânicas por qualquer razão, como idade, risco de sangramento, dentre outros, a proporção entre TAV e cirurgia convencional fica perto de 50%. É notável que os indivíduos encaminhados para a TAV, nesse contexto, são de maior risco e têm mais comorbidades do que aqueles que vão para a cirurgia convencional. Esse achado, inclusive, impacta os desfechos intra-hospitalares, mostrando maior mortalidade no grupo TAV. Embora ainda se discuta amplamente a durabilidade de próteses implantadas por via transcatéter, frente à abordagem convencional, não parece, pelo que temos na literatura atualmente, que esse seja um detalhe tão decisivo nesse momento. Outra informação obtida nessa observação dos bancos de dados e que corrobora achados convencionais na cardiologia geral é a mortalidade aumentada nas mulheres, tanto nas que se submetem a TAV ou cirurgia convencional. O sexo feminino costuma ter mais indicação de abordagem transcatéter, mas, de toda forma, por questões anatômicas, as complicações ocorrem com maior frequência nesse gênero, trazendo uma comorbidade maior, independente dos cálculos tradicionais dos scores de risco cirúrgico. É de se esperar que essa tendência chegue ao Brasil nos próximos anos, como ocorreu em várias outras áreas da cardiologia, mas com suas peculiaridades específicas da nossa população. Vale a pena observar esses dados para antever alguns aspectos, mas só o dia a dia vai nos apresentar como o TAV vai caminhar em terras brasileiras. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.